Canal Gameplay, escute áudio novel. Se inscreva. Veja essa gameplay irada enquanto escuta. O livro da reversão do destino. Parte 4. Capítulo 36. Do topo do edifício alto, toda a capital estava sob a vista de Su Shen. Um total de 60 anos havia se passado desde o estabelecimento da dinastia da origem celestial. A cultivação de Su Shen atingira o 7º nível do reino alma de espírito, além de Li Hong e do grande ancestral do clã Li, que jazia gravemente ferido em um caixão. A força de Su Shen estava entre as mais poderosas da dinastia da origem celestial. Pai, ó pai, sua ambição é grande demais. Su Shen murmurou para si mesmo. 3 meses atrás, sua mãe biológica nesta vida faleceu. Antes de ontem, o impeachment de Li Jiankun pelo Conselho de Anciãos falhou. Li Jiankun não queria ser um imperador fantoche. Muitas presenças de Ki poderosos do reino alma de espírito desconhecidos haviam aparecido na capital. Su Shen olhou para Li Jiankun com uma nova apreciação. Esta era uma pessoa implacável. Ele admirava pessoas implacáveis assim. Li Jiankun não fora ruim para Su Shen nesta vida, se possível. Su Shen não se importaria em dar a Li Jiankun uma chance de viver seus anos restantes em paz. Infelizmente, Li Jiankun não estava disposto, mesmo que a pessoa que quisesse substituí-lo fosse seu próprio filho. Su Shen não queria mais esperar. À medida que o céu escurecia gradualmente, figuras apareceram ao redor de Su Shen. Cada uma exalava a poderosa aura de um cultivador do reino alma de espírito. Matem! Não deixem ninguém vivo. Su Shen deu a ordem friamente. Li Jiankun não conseguia tomar uma decisão. Então ele, Su Shen, ajudaria Li Jiankun a decidir. Dentro da mansão de Li Yuanfa, ele, que ganhará o apoio da seita divina das sombras fantasmagóricas, estava atualmente no auge de sua influência. Vossa Alteza, o Marquês Campeão parece ter feito um movimento. O grande sacerdote da seita divina das sombras fantasmagóricas falou gravemente para Li Yuanfa. O irmão Shen finalmente agiu. Para este dia, eu me preparei por 50 anos. O coração de Li Yuanfa disparou de emoção, sentindo como se o vasto império estivesse ao seu alcance. A seita divina das sombras fantasmagóricas tinha 2 poderosos cultivadores no estágio tardio da alma de espírito supervisionando-os. Com o apoio da seita divina das sombras fantasmagóricas, a confiança de Li Yuanfa transbordava. Do lado de fora da casa, Li Hongyan estreitou os olhos e atacou decisivamente. Em outro lugar no Palácio Real, Su Shen já havia alcançado Li Wenxuan, colocando pessoalmente a cabeça do Duque Zhao, o apoiador de Li Wenxuan, diante dele. Esta visão aterrorizou Li Wenxuan, fazendo-o desabar no chão e recuar repetidamente. Li Shen, você não pode me matar. Su Shen permaneceu impassível. Segundo irmão, eu sou seu próprio irmão mais novo, você não pode me matar. Li Wenxuan gritou de terror, com lágrimas escorrendo pelo rosto e pela boca, querendo avançar e abraçar desesperadamente Su Shen, tentando despertar o afeto fraternal. Mas Su Shen pensou por um longo tempo, lembrando de tudo da infância à idade adulta, e ainda não conseguia encontrar uma razão para poupar este irmão diante dele. Su Shen deu um tapinha na cabeça de Li Wenxuan, com um sorriso benevolente no rosto dizendo que terceiro irmão, não se preocupe, eu tornarei sua partida menos dolorosa. Quem disse que ele não tinha um coração bondoso? Su Shen carregou a cabeça de Li Wenxuan para o próximo local. Logo dentro de todo o Palácio Real, Su Shen era o único descendente restante de Li Jiankun. Dentro do salão principal, um homem de meia idade vestido de preto estava sentado ereto, cercado por auras aterradoras que o vigiavam cautelosamente. Apenas quando Su Shen apareceu o homem abriu os olhos, sorrindo ao dizer que acabou. Su Shen assentiu dizendo que acabou. O homem de meia idade vestido de preto não era outro senão Lin Wu, a quem ele não via há muito tempo. Li Jiankun, sentado no trono, observou enquanto Su Shen apresentava as cabeças de seus irmãos diante dele. Mesmo Li Jiankun não pôde evitar sentir um frio arrepiante naquele momento. Ele explodiu em uma gargalhada dizendo que bom, verdadeiramente digno de ser meu filho, Li Jiankun. Que eu, Li Jiankun, pudesse ter um filho como você, não tenho arrependimentos nesta vida, é minha honra nesta vida. Espero que a dinastia da origem celestial possa alcançar alturas sem precedentes em suas mãos. O vencedor é o rei. Li Jiankun sabia que seu poder se fora. Su Shen assumiu com sucesso o trono da dinastia da origem celestial das mãos de Li Jiankun. Com a bênção do destino nacional, Su Shen sentiu sua velocidade de cultivação aumentar várias vezes. Após completar a cerimônia nacional, Su Shen conversou com Lin Wu, aprendendo sobre os eventos no deserto oriental. O mundo em que estamos é chamado de domínio do mistério celestial. O domínio do mistério celestial é dividido em 5 regiões principais: deserto oriental, deserto do norte, bárbaro do sul, regiões ocidentais e estado central. O estado central é a terra sagrada para todos os cultivadores marciais, com inúmeras terras santas enraizadas lá, e até superlinhagens de Dao que deram origem a imperadores. O Ki de origem no deserto oriental é ligeiramente inferior, mas ainda existem algumas linhagens do Dao Santo, e até algumas linhagens de nível imperador em declínio enraizadas aqui. A terra sagrada da origem profunda é apenas uma delas. Além disso, existem pelo menos 10 outras linhagens como a terra sagrada da origem profunda no deserto oriental. E os gênios são tão numerosos quanto peixes atravessando um rio, incontáveis. Su Shen suspirou em seu coração. Este mundo era de fato vasto. A dinastia da origem celestial era quase como um grão de poeira neste mundo. Su Shen e Lin Wu beberam e conversaram alegremente. Além de aprender sobre este mundo pelas palavras de Lin Wu, os dois também conversaram sobre suas experiências após deixarem a cidade do espírito profundo.
Pelo relato de Lin Wu, após ele entrar na Terra Sagrada da Origem Profunda, foi notado por um ancião do Reino do Vazio Profundo e aceito como discípulo. O cultivador do Reino do Vazio Profundo pode se equiparar ao governante de uma dinastia imperial. 70 anos passaram depressa e a cultivação de Lin Wu atingiu o 8º nível da alma de espírito, um nível acima de Su Shen. Ele agora fora enviado por sua seita para treinamento, como um dos inspetores dos 100 reinos. Esta era uma posição muito lucrativa. A dinastia imperial da Origem do Céu, onde Su Shen estava, também era um dos 100 reinos. Até Su Shen ficou surpreso com tal retorno de uma ação casual de tanto tempo atrás. No 100º ano sob a governança de Su Shen, o desenvolvimento da dinastia da Origem Celestial floresceu. No 143º ano, Su Shen apareceu na mansão do Duque Li. Li Ming jazia em sua cama, tendo dispensado a todos. Vossa Majestade, seu súdito pode não ser mais capaz de servir a Vossa Majestade, ou acompanhar Vossa Majestade bebendo chá e discutindo Dao, ou caçando. Li Ming estava morrendo. Ele viverá por mais de 300 anos. Sua vida chegará ao fim. Vossa Majestade, seu súdito tem mais um desejo. Rogo a Vossa Majestade que o conceda. Su Shen estava curioso. Poderia este velho ter percebido algo? Li Ming, com seu último suspiro, disse que Vossa Majestade, minha bisneta tem estado profundamente apaixonada por Vossa Majestade, e permaneceu solteira por muitos anos. Por que não se casa com ela, Vossa Majestade? O rosto de Su Shen escureceu. Meu caro súdito, apenas este assunto, eu nunca concordarei. Li Ming apoiou-se e riu 2 vezes, seu fôlego enfraquecendo gradualmente. Um velho conhecido, mais uma vez, falecia diante de seus olhos. Su Shen pensou em muitas coisas. Cenas de sua juventude, vestido com roupas finas e montando cavalos impetuosos, passaram por sua mente como um caleidoscópio. Naquela vida seu nome era Jian Shen, apenas o filho comum de um senhor da cidade. E Li Ming também era apenas o filho comum do chefe da família Li. Aquele velho, mesmo em seu leito de morte, não esqueceu de tentar tirar vantagem de mim. Su Shen praguejou rindo. Desta vez, ele falou seus pensamentos em voz alta diretamente. No entanto, Li Ming não respondeu mais. Os traços de Jian Shen também desapareceram completamente deste mundo. Su Shen teve uma epifania. Sua cultivação já havia atingido o pico do reino alma de espírito, apenas um passo do reino da conexão profunda. Su Shen entrou em reclusão, querendo aproveitar a oportunidade para romper para o reino da conexão profunda. Capítulo 37. Su Shen entrou em reclusão para alcançar o avanço ao reino da conexão profunda. As dinastias vizinhas não conseguiam mais ficar paradas. Um especialista do reino da conexão profunda possui uma longevidade de 800 anos. Su Shen tinha atualmente apenas 150 anos. Se Su Shen se tornasse um rei, elas não conseguiriam descansar tranquilas. Será que um rei jovem permaneceria honestamente em apenas um território? Embora fossem todas dinastias, isso não significava que todas tivessem especialistas do reino da conexão profunda protegendo-as. Apenas as dinastias poderosas tinham especialistas da conexão profunda supervisionando-as. Após alguma deliberação, decidiram subornar um inspetor da Terra Sagrada da Origem Profunda e fazer com que outro inspetor os ajudasse a deter Lin Wu. Inicialmente, o inspetor da Terra Sagrada da Origem Profunda estava relutante. Mais tarde, mais de 10 dinastias se envolveram. O preço oferecido foi alto demais. Wang Xiuan, outro inspetor da Terra Sagrada da Origem Profunda, concordou em ajudar as várias nações a bloquear Lin Wu. Em frente ao salão dos inspetores, Wang Xiuan riu, acariciando o anel de armazenamento em sua mão. Com aquilo ele não precisaria se preocupar com recursos de cultivo pelas próximas décadas. No dia seguinte, 13 dinastias causaram agitação. Ao receber a notícia, Lin Wu ficou instantaneamente furioso. Ele sabia que Su Shen estava em um período crítico de reclusão para o avanço ao reino da conexão profunda, e se fosse perturbado, as consequências seriam inimagináveis. Justo quando Lin Wu estava prestes a apoiar a dinastia da Origem Celestial, Wang Xiuan bloqueou o caminho de Lin Wu. Júnior Lin, como um inspetor, você deve cumprir seus deveres e não usar sua autoridade para ganho pessoal. A expressão de Lin Wu era muito sombria. O cultivo de Wang Xiuan estava no 3º estágio da conexão profunda, enquanto o cultivo dele estava apenas no 1º estágio da conexão profunda. Wang Xiuan, se algo acontecer ao irmão Li, eu certamente matarei você. Lin Wu jurou em seu coração. Ambos os lados eram inspetores. Com Wang Xiuan bloqueando, Lin Wu não tinha como ir à dinastia da Origem Celestial. Dentro da dinastia da Origem Celestial, as forças aliadas das 13 dinastias pressionavam. Mesmo que a dinastia da Origem Celestial tivesse produzido gênios continuamente ao longo dos anos, era impossível lutar contra o poder combinado de 13 dinastias. Lutem até a morte. Cadáveres se estendiam por 1000 milhas, o sangue manchava os rios. Inúmeros soldados da dinastia da Origem Celestial se sacrificaram, retardando o avanço das forças aliadas das 13 dinastias. Muitas pessoas morreram nesta batalha. Muitas escolas foram esvaziadas, suas heranças desaparecendo no rio da história. Muitas famílias aristocráticas se levantaram como um todo, deixando sua última página na genealogia familiar. Também houve muitos que desistiram da resistência, escolhendo se render em desespero. O grande verão estava colapsando. Muitas pessoas que Su Shen conhecia também morreram nesta batalha. Parece que os velhos ossos deste ancião também terão que morrer pelo país. Li Onden sorriu. A fundação do clã Li estava quase esgotada nesta batalha. Restavam apenas ele e o grande ancestral no caixão no reino da alma espiritual. O caixão abriu e o grande ancestral do clã Li, sem uma palavra, vestiu a armadura de batalha do Supremo Imperador, sua aura subindo gradualmente.
Esta batalha seria sua última. 2 velhos ossos querem parar nosso exército? As forças aliadas das várias nações explodiram em gargalhadas, enquanto especialistas do reino da alma espiritual surgiam como estrelas no céu. 2 velhos ossos? Então adicionem a mim. Uma luz dourada cruzou o ar e a figura de Li Jiankun apareceu. Após deixar o trono, Li Jiankun viajou por várias nações e seu cultivo também havia atingido o 7º estágio da alma espiritual. Ao saber da reclusão de Su Shen para o avanço ao reino da conexão profunda e das notícias das várias nações invadindo a dinastia da origem celestial, ele retornou ao reino de origem celestial sem hesitação. Não importa o que aconteça, eu ainda sou um membro do clã Li. Li Jiankun olhou na direção da capital imperial com um sorriso de alívio no rosto, buscando a morte. O exército avançou, tendo contra si o grande ancestral do clã Li, um especialista a meio passo da conexão profunda, com Li Ongen, um especialista no 8º estágio da alma espiritual, com Li Jiankun, um especialista no 7º estágio da alma espiritual. De todas as direções, especialistas vieram apoiar. Song Wuke liderou os especialistas do Salão Marcial Espiritual, escolhendo dar tudo de si. Dentro do Palácio Imperial, 5 anos se passaram desde que Su Shen entrou em reclusão para o avanço ao reino da conexão profunda. Algumas memórias fragmentadas apareceram na mente de Su Shen. Elas passavam por sua mente como um vislumbre fugaz. Esta arte da comunicação espiritual definitivamente não é a herança de um especialista do reino da conexão profunda. A expressão de Su Shen era sombria. Ele sentia que as memórias em sua mente estavam enraizadas ali, como uma muda, sugando constantemente sua força vital. Talvez um dia, quando a muda ficasse forte, aquelas memórias em sua mente eclipsariam suas próprias memórias. Naquele momento, ele seria Su Shen ou aquele rei espiritual. Tal método era verdadeiramente aterrorizante. Se as pessoas continuassem cultivando a arte da comunicação espiritual até o reino da conexão profunda, o rei espiritual não seria capaz de viver geração após geração através de tais meios, alcançando um tipo diferente de vida eterna? Su Shen estimou que a taxa de propagação das memórias em sua mente levaria pelo menos 300 anos para substituí-lo completamente. 300 anos. Isso é o suficiente. A convicção de Su Shen era firme. A aura dentro de seu corpo não podia mais ser suprimida. Uma fênix de gelo de várias centenas de metros apareceu acima da capital imperial, e toda a capital começou a sofrer com granizo. Montanhas e rios surgiram. O especialista da conexão profunda apareceu. Em menos de meia hora Su Shen chegou ao campo de batalha. A cena no campo de batalha era extremamente trágica. O grande ancestral do clã Li havia morrido em batalha e Li Ongen assumiu a armadura de batalha do Supremo Imperador, enfrentando sozinho 7 especialistas da alma espiritual do estágio tardio. Li Jiankun estava em seu último suspiro e ao ver a chegada de Su Shen, aquela aura, como um sol escaldante, eclipsou todos os presentes, como um ser divino ardente. Ele sorriu com alívio e fechou os olhos. Toda a sua vida foi obscurecida pelo brilho de Su Shen. Como patriarca do grupo do clã Li, ele era inferior a Su Shen em todos os aspectos. Ele invejava Su Shen, invejava esta progenie biológica. Li Jiankun era um patriarca que havia lutado para se destacar entre gerações de prodígios do clã Li. Li Jiankun não era um fantoche, mas o sangue do clã Li corria em suas veias. Song Wuke olhou para a chegada de Su Shen, aliviado. Ele sabia que naquela aposta, seu salão marcial espiritual havia vencido. Eu cheguei. Su Shen olhou para os especialistas das várias nações com um rosto inexpressivo. Havia 68 especialistas do reino da alma espiritual combinados. Ataquem juntos. Ele acabou de alcançar o avanço ao reino da conexão profunda e seu cultivo ainda não está consolidado. Caso contrário, todos vocês sabem as consequências de atrair um inspetor. Um por um, os especialistas do reino da alma espiritual atacaram Su Shen simultaneamente. O céu e a terra foram submersos pelo resplendor de habilidades divinas. Branco e vermelho se entrelaçaram. Um Halo gigante apareceu atrás de Su Shen, como um ser divino. Ele sacou uma lança longa do Halo, e a lança se dividiu em 1000, engolindo tudo. O poder da conexão profunda não era mais humano. Após um golpe, menos de 10 especialistas do reino da alma espiritual permaneceram vivos. As forças aliadas restantes das várias nações estavam totalmente aterrorizadas. Especialistas do reino da conexão profunda realmente não eram algo que pudessem derrotar. Eles queriam correr, mas como Su Shen concordaria facilmente? Dezenas de milhões de pessoas pereceram na dinastia da origem celestial. Su Shen alcançou com sucesso o avanço ao reino da conexão profunda. As várias nações ficaram chocadas. Meio mês após o avanço de Su Shen, Lin Wu conseguiu escapar e veio à dinastia da origem celestial para encontrar Su Shen. Por Lin Wu, Su Shen soube que ele não quis deixar de vir, mas fora contido por alguém. Su Shen apenas sorriu e não disse mais nada, o que deixou Lin Wu bastante culpado. Su Shen, tendo alcançado o avanço ao reino da conexão profunda, não buscou vingança imediatamente. Muitas pessoas morreram na dinastia da origem celestial após a Grande Guerra. Su Shen estabeleceu a Academia Marcial de Origem Celestial, recrutando talentos e promovendo as artes marciais entre toda a população. Após a Grande Guerra, mais de 100 especialistas do reino da alma espiritual morreram, e suas almas permaneceram no reino de origem celestial, dando origem a inúmeros gênios para o reino. Capítulo 38. O do 100º ano. A dinastia da origem celestial viu um surgimento de gênios. Ao longo de 50 anos, os 13 reinos que anteriormente atacaram a dinastia da origem celestial tentaram apaziguar a ira de Su Shen com vários recursos. Su Shen desdenhou disso.
Após 50 anos de recuperação com um exército e montarias fortes, Su Shen lançou sem hesitação um ataque ao Reino das Ondas Azuis, o mais próximo. As antigas queixas com o Reino das Ondas Azuis começaram a ser resolvidas. Dentro do Reino das Ondas Azuis, o rei Kang Lin tremia de medo ao ouvir a notícia da invasão da dinastia da origem celestial. Seu Reino das Ondas Azuis não tinha um especialista do Reino da Conexão Profunda presidindo. Ele se arrependeu. Se soubesse que a dinastia da origem celestial era tão formidável, teria auxiliado totalmente o Reino do Vento Celestial, garantindo que nunca fosse aniquilado. Infelizmente, seu arrependimento era inútil agora. Em menos de meio ano, o exército da dinastia da origem celestial chegou aos portões da cidade. A formação defensiva aparentemente inexpugnável era uma piada aos olhos de Su Shen, estilhaçada com um aceno casual. O Reino das Ondas Azuis caiu. A queda do Reino das Ondas Azuis preencheu os reinos vizinhos com uma sensação de crise. Quando os lábios se vão, os dentes ficam expostos ao frio. Após esta batalha, Li Hongyan sentiu que seu fim estava próximo e, despedindo-se de Su Shen, foi para fora dos 100 reinos em busca de uma oportunidade para o avanço. No entanto, após sua partida, não houve mais notícias de Li Hongyan. Su Shen não continuou a incomodar outros reinos. A partida de Li Hongyan fez com que ele sentisse uma sensação de crise, e ele começou a se concentrar em construir sua própria fundação. O 300º ano. O cultivo de Su Shen teve o avanço para o 3º nível do Reino da Conexão Profunda. Entre os cultivadores do Reino da Conexão Profunda, ele poderia ser considerado um indivíduo forte. No entanto, Su Shen não continuou a cultivar. Ele descobriu que quanto mais cultivava, mais rápido as memórias do rei espiritual se espalhavam. Se ele continuasse a cultivar até o 4º nível da Conexão Profunda, poderia ser o momento em que o rei espiritual o substituiria completamente. Eu, o rei, tenho a ambição de varrer as 6 direções, no entanto, sou alvo de esquemas de uma pessoa falecida, isso realmente é um tanto perturbador. Su Shen murmurou para si mesmo. Após destruir o Reino das Ondas Azuis, ele não teve escolha senão parar prontamente e começar a nutrir sua fundação, preparando-se para sua próxima vida. Neste ano, um reino secreto de rei apareceu ao redor da dinastia da origem celestial. Su Shen reivindicou diretamente o reino secreto de rei como seu. Ele deixou um token dentro dele, afirmando que qualquer um que obtivesse o token poderia fazer incondicionalmente 3 exigências ao clã Li da dinastia da origem celestial. Mesmo que fosse pelo trono, o clã Li teria que concordar. Assim que esta notícia se espalhou, todo o reino ficou em alvoroço, elevando a popularidade do reino secreto de rei a uma altura sem precedentes. E inúmeros jovens talentos foram explorá-lo. Os resultados finais foram todos em vão. Su Shen havia adulterado o token. Além dele, mesmo que alguém pudesse tocar o token, era impossível obtê-lo. Esta era sua preparação para sua próxima vida, deixando para trás 3 condições para que a dinastia da origem celestial pudesse fornecer muitas conveniências. Quanto à técnica de cultivo deixada por Li Shenhua, ele não pôde compreendê-la nesta vida, mas e na próxima? Foi também neste ano que Su Shen tomou uma decisão. A Academia Marcial de Origem Celestial começou a recrutar discípulos plebeus. Qualquer discípulo plebeu com aptidão excepcional poderia passar por camadas de seleção e entrar na academia. Qualquer prefeito que descobrisse um gênio plebeu receberia uma grande recompensa. Todos os gênios plebeus que entrassem na academia para cultivo estariam isentos de altas mensalidades, subsidiados pela família real. As ações de Su Shen levaram a uma oposição generalizada das famílias aristocráticas da dinastia da origem celestial. A Academia Marcial de Origem Celestial sempre fora exclusivamente para nobres reais e filhos de grandes famílias. No entanto, essas opiniões dissidentes cessaram após Su Shen eliminar alguns dos manifestantes mais barulhentos, matando frango para avisar o macaco. O 320º ano. O bisneto de Su Shen nasceu, possuindo o lendário corpo marcial. Corpo marcial da alma de gelo. Esta foi a primeira vez que Su Shen testemunhou um corpo marcial lendário. No dia de seu nascimento, ocorreu um fenômeno celestial com frio cortante e lagos congelados. Su Shen o adorava imensamente, nomeando Li Xuanbin. O caminho de cultivo de Li Xuanbin não era menos impressionante que o de Su Shen, com uma velocidade de cultivo muito rápida. Era apenas uma questão de tempo antes que ele entrasse no reino da conexão profunda. Talvez ele pudesse até ter um vislumbre do que reside além do reino da conexão profunda. Aos 18 anos, Li Xuanbin participou da avaliação da Terra Sagrada da origem profunda e tornou-se com sucesso um discípulo da Terra Sagrada, acolhido por um antigo ser poderoso do local. Após Li Xuanbin se tornar um discípulo da Terra Sagrada da origem profunda, o status da dinastia da origem celestial entre os vários reinos subiu drasticamente. O 350º ano. Outro gênio, Li Xuanyuan, apareceu no clã Li, embora não possuísse a aptidão para se tornar um imperador como Li Xuanbin. Seu caráter firme cativou profundamente Su Shen, que o preparou como seu sucessor. Uma figura representativa também emergiu da facção plebeia da dinastia da origem celestial Ji Shangping, cujo talento era excepcional, alcançando o reino do mar espiritual aos 20 anos. Li Xuanyuan e Ji Shangping eram conhecidos conjuntamente como os dragões gêmeos da dinastia. O 400º ano. Su Shen, aos 400 anos de idade, abdicou, e seu neto, o pai de Li Xuanyuan, Li Pingan, ascendeu ao trono. Su Shen deixou a dinastia da origem celestial para buscar uma oportunidade para o avanço no exterior. A dinastia da origem celestial tinha Lin Wu e Li Xuanbin acima, e Li Xuanyuan e Ji Shangping abaixo. Com 50 anos restantes, Su Shen queria ver quão vasta era a desolação oriental. A desolação oriental era vasta, muito além da imaginação de Su Shen. O que Lin Wu descreveu era meramente um canto da região. O número de gênios também excedia em muito a imaginação de Su Shen. Havia gênios nascidos empunhando a lei do trovão, prodígios do corpo divino que eram invencíveis por uma era, esmagando todas as direções.
e jovens bestas selvagens cujas meras exalações podiam aniquilar uma dinastia. 50 anos permitiram apenas que Su Shen atravessasse um canto. Su Shen sentiu que o rei espiritual estava prestes a substituí-lo completamente em sua mente, no dia de sua morte. Su Shen retornou silenciosamente à dinastia da origem celestial, guardou todos os seus pertences em um pequeno reino secreto, configurou um selo e garantiu que tudo estivesse à prova de falhas. Em um instante fora do pequeno reino secreto, uma chuva espiritual esparsa caiu em um raio de 10 milhas. Após a chuva fresca nas montanhas vazias, ninguém sabia que em uma floresta montanhosa profunda, um especialista do reino da conexão profunda havia falecido. Retornando ao espaço do livro de reversão do destino, Su Shen abriu ansiosamente o livro para verificar os resultados da batalha desta vida. O livro abriu na 4ª página. Quarta vida. Você foi um gênio da família Li da origem suprema. Todos na família Li da origem suprema depositaram grandes esperanças em você. Você alcançou a fama jovem, brilhando intensamente, e gênios da mesma era perderam o brilho sob sua aura. Você participou da avaliação de teste da Terra Sagrada da origem profunda e poderia ter entrado na Terra Sagrada, mas escolheu desistir, preferindo ser a cabeça de um frango a ser a cauda de uma fênix, o que não foi imprudente. Você liderou um grande exército para destruir o reino do vento celestial, pacificou os 4 mares e fez contribuições imensas. Uma batalha decidiu o destino do mundo. Seu pai invejava sua aptidão e seus irmãos invejavam seu talento. Você planejou por 50 anos, varrendo irmãos desleais com um ímpeto imparável, monopolizando os assuntos da corte e ascendendo ao trono como rei. Após ascender ao trono, você governou diligentemente, trazendo paz a todos os cantos, o que atraiu a inveja alheia. Em um momento crítico para o reino, você alcançou com sucesso um avanço ao reino da conexão profunda, mudando o rumo das coisas. Sua vida foi gloriosa por metade dela. Embora tenha entrado erroneamente em um esquema de vários milhares de anos de uma existência antiga, você escolheu dissipar todo o seu cultivo para perecerem juntos. Mas você também encenou a vida magnífica de um rei. Avaliação, Azur 6 estrelas. Pontos de destino, 600. Capítulo 39. Ele ganhou 600 pontos de destino de uma só vez. Su Shen estimou que se não tivesse morrido tão cedo, sua avaliação nesta vida poderia ter sido ainda maior. Obter uma classificação verde de 7 ou 8 estrelas não teria sido um problema. Não posso mais cultivar a arte da comunicação espiritual. Su Shen tomou uma decisão. Ele nunca mais cultivaria essa terrível técnica de cultivo. Sem a arte da comunicação espiritual, Su Shen fixou seus olhos na escritura do polo imperial que abala o mundo deixada por Li Shenhua. Em sua vida anterior, após todos os anciãos morrerem em batalha, Su Shen apagou todos os vestígios da escritura do polo imperial que abala o mundo, escondendo-a em um canto que apenas ele conhecia. Contanto que obtivesse o toque no reino secreto do rei, ele seria capaz de entrar na biblioteca da família Li e teria a chance de adquirir a escritura do polo imperial que abala o mundo. Capacidade de compreensão, ela deve estar presente. Para a capacidade de compreensão, Su Shen adicionou diretamente 500 pontos. Quanto aos 90 pontos de destino restantes, Su Shen os adicionou em aptidão, e os últimos 10 pontos de destino foram adicionados ao seu histórico. Nesta vida, ele iria se dedicar à escritura do polo imperial que abala o mundo. A conveniência trazida por uma técnica de cultivo de alta qualidade era simplesmente grande demais, completamente comparável a ter uma trapaça extra. Sem hesitação, Su Shen iniciou diretamente a próxima vida. Grande dinastia Yan. A família Xia. A família Xia era apenas uma pequena família dentro da grande dinastia Yan. Seu membro mais forte estava meramente no reino do mar espiritual. A família Xia tinha uma pérola brilhante chamada Xia Yinjui. Xia Yinjui era não apenas excepcionalmente talentosa, mas também extremamente bela. Cada olhar e sorriso agitava o sangue e o vigor de todos os jovens na cidade do Rio Límpido. No entanto, Xia Yinjui por acaso tinha um noivo chamado Mu Shen. A família Mu e a família Xia mantinham boas relações há gerações. Os patriarcas da família Mu e da família Xia eram até irmãos de juramento, e haviam arranjado um noivado de infância para seu filho e sua filha. Infelizmente, a família Mu foi varrida por uma horda de bestas 18 anos atrás, e apenas um velho servo cego trouxe um bebê para a família Xia. Aquele bebê era Mu Shen, e ele era Su Shen nesta vida. Su Shen balançou a cabeça, e a cena diante dele tornou-se gradualmente clara. Ele tinha 18 anos este ano e havia despertado suas memórias de sua vida anterior. Eu realmente me tornei um noivo criado pela família da noiva? Imagens dos últimos 18 anos passaram pela mente de Su Shen, e ele não pôde deixar de sorrir amargamente. Esta família Xia era bastante leal e justa. Mesmo após a família Mu ter sido destruída, a família Xia manteve sua promessa de casar Xia Yinjui com ele. Xia Yinjui também não criou nenhuma trama dramática de anulação. Ela cresceu com ele como namorados de infância e até protegeu Su Shen dentro da família Xia, guardando cuidadosamente a dignidade dele. Infelizmente, Su Shen pressionou a mão na testa, sentindo-se bastante impotente. A família Xia o havia tratado bem, mas o que Mu Shen tinha feito foi extremamente excessivo. Não apenas ele via a família Xia como inimiga, acreditando que haviam prejudicado o velho cego e roubado os tesouros que a família Mu lhe deixará, mas também desperdiçava repetidamente os recursos da família Xia, frequentava bordéis e tornava Xia Yinjui motivo de chacota entre as damas nobres. Pensando nas coisas idiotas que seu antigo eu havia feito, Su Shen desejava apenas cortar o próprio pescoço e reiniciar a próxima vida. Mas o investimento nesta vida fora grande demais. Felizmente, esta vida ainda é dentro da região da desolação oriental.
Su Shen abandonou a ideia de cortar o próprio pescoço. A grande dinastia Yan era uma das 10 dinastias imperiais sob o domínio da Terra Sagrada da Origem Profunda, não muito longe da dinastia da Origem Celestial, acessível por algumas matrizes de teletransporte. No entanto, nesta vida, ele não tinha dinheiro para matrizes de teletransporte. Ele ainda precisava fazer dinheiro. Isso preocupava muito Su Shen. Lá fora, um barulho barulhento podia ser ouvido. Pai, por que não matamos logo esse miserável ingrato? Ele come o que é nosso, usa o que é nosso, e ainda arruína a reputação da família Xia, arruína a reputação da minha irmã, fazendo-a casar com essa coisa desprezível. Pai, deixe-me entrar e cortá-lo até a morte com um golpe. Eu prometo pelo bem de ambas as famílias que farei a morte dele rápida e indolor, deixando-o ir sem preocupações. Pai, eu sei que você não suporta ver a última linhagem da família Mu ser cortada, mas esse tolo realmente vale a sua proteção? O rosto de Su Shen tremeu. Uma voz tão irritável, ele nem precisava pensar para saber que era seu pequeno cunhado, o irmão mais novo de Xia Yinju e Xia Shenfen. Xia Shenfen querer matá-lo não era algo novo. Cale-se. Mu Shen é seu irmão de outra mãe e pai. Se você disser tais palavras novamente, não me culpe por puni-lo de acordo com as regras da família. O homem de meia-idade o repreendeu em voz baixa, o que deixou Xia Shenfen muito insatisfeito. Ele abriu a porta de Su Shen com um chute e disse em um tom sarcástico: o jovem mestre Mu é realmente impressionante, ficando gravemente ferido por um Zé Ninguém da família Fang. Se eu fosse o jovem mestre Mu, talvez nunca mais quisesse acordar. O rosto do homem de meia-idade mostrou raiva, e ele repreendeu: Shenfen, você não tem permissão para falar com Su Shen desse jeito. O rosto de Xia Shenfen estava cheio de queixas, e ele saiu furioso. O homem de meia-idade perguntou com preocupação: sobrinho Mu Shen, você está se sentindo melhor? Se ainda estiver desconfortável em qualquer lugar, o tio Xia irá convidar o grande mestre Yuan para dar uma olhada. O grande mestre Yuan era o alquimista número 1 na cidade do Rio Límpido, e seus serviços eram bastante caros. A preocupação demonstrada pelo homem de meia-idade não era falsa. Su Shen se levantou, espreguiçou-se e disse com um sorriso: obrigado por sua preocupação, tio Xia. Estou me sentindo muito melhor agora. Vendo que o sangue e o vigor de Su Shen estavam de fato bem, o homem de meia-idade finalmente relaxou. Não leve a sério o que Shenfen disse, meu sobrinho. Seu tio com certeza vai dar uma boa lição nele quando eu voltar. Olhando para o homem de meia-idade cheio de culpa, Su Shen balançou a cabeça com uma expressão sincera. Tio Xia, não há necessidade de punir Shenfen. O que Shenfen disse não está errado. Fui eu quem foi ignorante nestes últimos anos e cometeu erros demais, decepcionando tio Xia e Yinju Shenfen. Tio, por favor, fique tranquilo. Eu definitivamente cultivarei com diligência de agora em diante e restaurarei a reputação da família Mu. O homem de meia-idade, com as têmporas levemente grisalhas, ficou estupefato como se tivesse sido atingido por um raio, tremendo de excitação, apenas dizendo repetidamente: bom, bom, bom. Após deixar o quarto de Su Shen, ele de repente caiu em uma risada calorosa, com lágrimas correndo pelo rosto. Mu, você viu? Su Shen cresceu. Eu sabia. Como poderia o filho de Mu ser um imprestável? Por 18 anos, assistindo à última linhagem de seu bom irmão, a última linhagem da família Mu, odiar gradualmente a família Xia e se transformar lentamente em um imprestável completo. Como ele não saberia que aquilo estava errado? Mas ele acreditava que aquela não era a verdadeira natureza da linhagem da família Mu. Ele acreditava que um dia Su Shen despertaria. Esse dia finalmente havia chegado para ele. Após o pai e o filho da família Xia partirem, Su Shen começou a vasculhar suas memórias. A técnica de cultivo da família Xia não era avançada, não chegava nem ao grau espiritual. Qualquer técnica de cultivo em sua mente era pelo menos de grau espiritual ou superior. Não posso continuar cultivando a arte da comunicação espiritual, então usarei uma técnica de cultivo de grau espiritual como transição primeiro. Logo, uma técnica de cultivo de grau espiritual de alto nível apareceu na mente de Su Shen, chamada Arte Verdadeira do Trovão da Estrela Polar. Foi criada por um especialista quase rei, poderosa, e entre as técnicas de grau espiritual, tanto seu poder ofensivo quanto sua velocidade eram do mais alto calibre. Com o reforço de 500 pontos de capacidade de compreensão, Su Shen cultivou com sucesso a Arte Verdadeira do Trovão da Estrela Polar em menos de meio-dia. Fiapos de relâmpago branco leitoso como um dragão errante espalharam-se por cada centímetro da pele de Su Shen. Seu cultivo rompeu diretamente do 9º nível do despertar espiritual para o 1º nível da convergência espiritual. Tal velocidade de cultivo era simplesmente surpreendente. Para Su Shen, era meramente refazer o caminho de cultivo que ele já havia percorrido várias vezes. Capítulo 40. 3 dias depois, Su Shen saiu da reclusão. Xia Yinju, que estava cultivando na seita da nuvem de água, retornou para sua família. Xia Yinju era muito bonita, verdadeiramente digna de ser a flor da cidade do Rio Límpido. Vestida com um vestido de seda branco lua, com cabelos como nanquim e um temperamento etéreo, ela se assemelhava a uma fada separada do mundo mundano, capaz de encantar instantaneamente qualquer um à primeira vista. A sensação de um primeiro amor. Ter uma noiva assim e ainda frequentar bordéis, ele é verdadeiramente desprezível. Su Shen amaldiçoou Mu Shen novamente. O retorno de Xia Yinju para a família desta vez era para cumprir seus desejos e se casar com Su Shen, uma filha escolhida pelos céus casando-se com um lixo que não conseguia derrotar nem outro lixo. Su Shen sentiu como se tivesse recebido o roteiro do protagonista. No entanto, ele pensou por muito tempo, imaginando se algo estava errado. De repente, a expressão de Su Shen tornou-se muito feia.
Maldição, eu sabia que havia uma brecha. Aquele que o derrotou também era um lixo. O jovem mestre da família Fang, um gênio de 10 anos atrás, cujo cultivo desapareceu da noite para o dia. Ele derrotou Su Shen 3 dias atrás, alcançando a fama, e todos pensaram que o jovem mestre Fang estivera escondendo sua verdadeira força. Mas Su Shen sabia que esconder força o quê? Este não é o modelo padrão do velho mestre. Este não era o seu tropo pirata de reencarnação e renascimento. Ele sentiu de repente que a Xia Yinju à sua frente não era mais tão atraente. De acordo com o roteiro, ele havia ofendido o protagonista. Xia Yinju encontraria o protagonista e após vários encontros, desenvolveria uma profunda afeição por ele. Então ela descobriria que Xia Yinju tinha um noivo, que por acaso era o canalha mesquinho que havia ofendido o protagonista. Depois disso, o protagonista iria eliminá-lo casualmente. Mesmo com as memórias de um especialista do reino da conexão profunda de sua vida anterior, Su Shen tinha certeza de que absolutamente não conseguiria superar aqueles velhos monstros que viveram por incontáveis anos. Su Shen era muito cauteloso com esses velhos monstros. Em sua vida anterior, uma única técnica de cultivo o havia matado. Não, ele absolutamente não poderia suportar tal humilhação. Xia Yinju olhou para o atordoado Su Shen, sentindo-se confusa. Será que o irmão Mu Shen está um pouco descontente com o meu pedido de casamento após concluir os assuntos da seita? O retorno de Xia Yunji para a família desta vez não era apenas para cumprir sua promessa e se casar com Su Shen, mas também para assumir a missão de recrutar discípulos para a seita. Su Shen sentiu muita pressão. No dia seguinte, Su Shen deixou silenciosamente a família Xia e chegou à casa de leilões local. Ontem, ele havia ficado acordado a noite toda para escrever uma técnica de cultivo de grau profundo. Leiloá-la por dezenas de milhares de moedas de ouro não seria um problema. Com alguém suspeito de ser um filho da sorte pressionando, Su Shen sentia uma pressão imensa, um erro descuidado e ele poderia até perder a esposa. Enquanto Su Shen deixava a casa de leilões, duas figuras de manto preto esbarraram uma na outra, trocando olhares, ambos vendo confusão nos olhos um do outro. O imperador Fang Bubai perguntou em sua mente: Mestre, por que essa pessoa de manto preto parece um tanto familiar? Ele sentiu como se tivesse visto essa pessoa de manto preto em algum lugar antes. Su Shen também sentiu uma leve sensação de familiaridade vinda da pessoa de manto preto à sua frente. Não poderia ser tanta coincidência, poderia? A expressão de Su Shen era muito estranha. Ele tinha 100% de certeza de que este era o jovem mestre mais velho da família Fang, que era suspeito de ser um filho da sorte. Com certeza, havia um segredo. Su Shen saiu sem deixar rastros. Embora o imperador Fang Bubai estivesse um tanto curioso sobre a identidade da pessoa de manto preto como ele não o perseguiu. Ele ainda tinha assuntos mais importantes para tratar. Enquanto Su Shen deixava a casa de leilões, ele estava convencido de que o jovem mestre mais velho da família Fang era provavelmente uma pessoa de grande sorte. O pensamento de matá-lo passou pela mente de Su Shen, mas foi rapidamente descartado por Su Shen. Sua própria probabilidade de ser morto parecia maior, porque ele não conseguia ver através do cultivo do imperador Fang Bubai. Ou o cultivo do imperador Fang Bubai era muito superior ao dele. Ou o imperador Fang Bubai tinha uma técnica de cultivo ou tesouro que poderia ocultar sua aura. Ou, o imperador Fang Bubai tinha um especialista muito mais forte do que ele em sua vida anterior ajudando a ocultar sua aura. Su Shen não ousava apostar. Então eu só posso me tornar amigo dele. Os olhos de Su Shen brilharam. Ele era um velho monstro que viverá por várias centenas de anos, não um novato. Ele sabia profundamente que neste mundo não havia ódio que não pudesse ser resolvido. Além disso, ele e o imperador Fang Bubai tiveram apenas algumas disputas verbais. No fim das contas, ele sofreu algumas perdas, o que estava longe de ser uma rixa de vida ou morte. Su Shen retornou à família Xia e deu de cara com Xia Shenfen. Xia Shenfen viu Su Shen retornando de fora e zombou. Oh, jovem mestre Mu, onde você foi se divertir e de onde está voltando desta vez? O truque de um filho pródigo retornando. Apenas meu pai acredita em você. Eu sei, um cachorro nunca muda o hábito de comer merda. Su Shen olhou para ele com indiferença. Ele sabia que o estereótipo que Xia Shenfen tinha dele não mudaria em um dia ou dois. Xia Shenfen, vendo Su Shen ignorá-lo, ficou enfurecido e ainda mais convencido de que Su Shen tinha feito algo para trair Xia Yinju. Ele imediatamente atacou furiosamente. Mu Shen, hoje eu vou te dar uma lição em nome do pai e da irmã mais velha. Para que você saiba que não passa de um imprestável. Como você é digno do tratamento dedicado do pai. Como você é digno da irmã mais velha se casando com você. Xia Shenfen cerrou seus 5 dedos em um punho, o vento do seu soco como uma lâmina, executando a habilidade única da família Xia, o soco perfurante de coração de 5 dedos. Com o cultivo de Xia Shenfen no 5º nível da convergência espiritual, se aquele golpe atingisse Su Shen ficaria gravemente ferido mesmo se não morresse. No entanto, justo quando este soco estava prestes a atingir Su Shen recuou, o vento do punho raspando seu peito, desviando do golpe fatal. Foi apenas sorte. Você desviou uma vez, mas consegue desviar duas? Xia Shenfen não acreditava que Su Shen possuísse tal força. Ele mudou o punho para uma palma, reuniu seu ki de origem e golpeou em direção a Su Shen. Mas a velocidade de Su Shen era ainda mais rápida. Uma mão transformou-se em um rastro, agarrando o braço de Xia Shenfen e usando a arte de selamento de veia da estrela polar. Em um instante, Xia Shenfen sentiu seu braço ficar entorpecido e formigando, incapaz de exercer qualquer outra força. Xia Shenfen, percebendo que algo estava errado, recuou rapidamente, mas um braço pendia frouxo. Ele gritou em alarme: meu braço! O que você fez comigo? Olhando para a reação excessivamente dramática de Xia Shenfen, Su Shen disse indiferentemente: eu meramente selei a veia espiritual em um de seus braços. Ele se recuperará gradualmente em algumas horas.
Ouvindo que seu braço estava bem, Xia Shenfen finalmente deu um suspiro de alívio, olhando para Su Shen como se ele fosse um monstro. Desta vez, ele sentiu claramente que este jovem fardo que só causava problemas para a família Xia parecia estar um pouco diferente. Quando Su Shen saiu, Xia Shenfen finalmente caiu em si. Mesmo que você me vença, você ainda não é digno da minha irmã mais velha. Embora Xia Shenfen não soubesse porque Su Shen de repente se tornou tão poderoso, capaz de derrotá-lo facilmente e mudar sua percepção, ele ainda não admitia que Su Shen pudesse ser seu cunhado. A derrota de Xia Shenfen por Su Shen causou um grande alvoroço na família Xia. Xia Shenfen era o maior gênio da família Xia, perdendo apenas para Xia Yunji, que estava cultivando na seita da nuvem de água. No entanto, ele foi facilmente derrotado por Su Shen. Foi verdadeiramente chocante demais. Para Su Shen, derrotar Xia Shenfen não era nada de que se orgulhar, se ele, um velho monstro que havia reencarnado e cultivado por várias centenas de anos, não conseguisse lidar nem com um novato, então seria melhor parar de cultivar. Filhos da sorte são uma exceção, eles são trapaceiros. Uma semana depois, a técnica de cultivo de Su Shen foi leiloada por 80.000 moedas de ouro. Com este capital inicial, Su Shen estava confiante de que poderia levar seu cultivo ao pico da convergência espiritual em meio mês. Canal Gameplay. Escute áudio novel. Capítulo 41. Meio mês depois, o cultivo de Su Shen atingiu o ápice do reino da convergência de espírito. Para avançar ao reino do padrão espiritual, é necessário um padrão espiritual. Tais padrões aparecem em bestas espirituais no reino do padrão espiritual ou acima. Su Shen saiu de sua reclusão em Xia Yinju e veio procurá-lo. Ela soubera que Su Shen havia derrotado seu irmão mais novo. Embora a força de Xia Shenfen fosse mediana, em um lugar pequeno como a cidade do Rio Límpido, ele era um gênio inegável. Mu Shen, espero que você participe desta competição da cidade do Rio Límpido. Com sua força, alcançar uma boa classificação não será um problema, disse Xia Yinju a Su Shen. Dada a excelente aptidão que Su Shen demonstrava, contanto que ele estivesse disposto a cultivar seriamente, seu futuro seria ilimitado. Como sua noiva, Xia Yinju naturalmente esperava que Su Shen se tornasse melhor e mais excepcional. Su Shen não era estranho a esse tipo de competição e concordou. Pensando até com os dedos dos pés, ele sabia que naquela grande competição, se nada de inesperado acontecesse, então algo inesperado definitivamente aconteceria. Para um filho da sorte, acidentes eram frequentemente acompanhados de oportunidades. Mesmo que essa oportunidade não estivesse preparada para Su Shen, ele ainda queria lutar por ela. Xia Shenfen ficou muito surpreso ao saber que Su Shen participaria da grande competição. O tio Xia, por outro lado, ficou muito feliz. Ao longo dos anos, ele passará a considerar Su Shen como seu próprio filho. Na verdade, o status de Su Shen era até maior que o de Xia Shenfen. 3 dias depois, a competição da cidade do Rio Límpido começou. A chamada grande competição envolvia caçar bestas espirituais em uma floresta demoníaca nos arredores da cidade do Rio Límpido. Quanto mais bestas espirituais se matasse, e quanto mais fortes elas fossem, maior seria a classificação. O pré-requisito era sobreviver até o fim. As grandes famílias da cidade do Rio Límpido já haviam expulsado todas as bestas espirituais no reino do padrão espiritual ou acima daquela área. O que restava eram pequenos demônios nos reinos de ativação de Qi e convergência de espírito. Su Shen também viu o imperador Fang Bubai mais uma vez. O imperador Fang Bubai também o viu e lembrava claramente que o sujeito diante dele tentará assediar um gay há mais de meio mês e receberá uma lição. Naquele momento, seu mestre usará o sentido divino para lhe enviar uma transmissão de voz, dizendo para ter cuidado redobrado com aquele oponente derrotado. Será que ele, como eu, encontrou uma oportunidade? Ao ver o imperador Fang Bubai encarando, Su Shen escondeu-se silenciosamente atrás dos muitos discípulos da família Xia. Não que tivesse medo de que ele descobrisse seu segredo. Ele simplesmente achava que não era muito adequado um homem feito ficar encarando o outro. A cidade do Rio Límpido não era nem grande nem pequena, e havia um total de 3 poderes recrutando. A seita Nuvem de Água, representada por Xia Yinju, a Academia Marcial da Dinastia do Grande Yan, e um poder chamado Mansão do Fogo Ardente. A competição começou e Su Shen seguiu a geração mais jovem da família Xia para dentro da floresta. Interessante, fui alvo tão rápido. Su Shen sorriu. Alguém cobiçava os segredos em seu corpo, suspeitando que ele tivesse obtido uma oportunidade de desafiar os céus. Su Shen já esperava por isso, só não imaginava que essas pessoas não se esconderiam nem um pouco. Ele fingiu ignorância e encontrou um local relativamente isolado. Parem de se esconder e apareçam todos juntos, disse Su Shen com indiferença para suas costas. Sons de farfalhar vieram de trás dele. Dos arbustos exuberantes, de trás de árvores altas e até saltando de galhos, um total de 12 pessoas bloquearam o caminho de Su Shen. Mu Shen, você realmente tem uma oportunidade. Entregue a oportunidade rápido, e talvez deixemos um caminho para você viver. Su Shen pareceu confuso. Oportunidade? Que oportunidade? Eu apenas encontrei uma fruta por acaso e a comi. Todos se olharam. Uma fruta? Poderia ser a lendária fruta espiritual que pode limpar a medula e transformar os meridianos? Su Shen abriu as mãos, indicando que também não sabia. Ao saberem que a oportunidade de Su Shen era uma fruta espiritual e que já havia sido comida, todos ficaram muito decepcionados. Matem-no, não podemos deixá-lo viver. Mu Shen, você só pode culpar o fato de que, neste mundo, há algumas pessoas que você não pode cobiçar. A multidão foi implacável, ainda pretendendo matar Su Shen. Diante dos golpes mortais, a expressão de Su Shen permaneceu calma. Uma lança longa apareceu em sua mão. A lança dançou como um fantasma entrelaçado de relâmpagos, perfurando facilmente as cabeças das primeiras pessoas que atacaram. O sangue espirrou no rosto de Su Shen, fazendo sua beleza demoníaca parecer jade. Por que buscar a morte? Su Shen suspirou. Bolir com esses jovens era verdadeiramente entediante.
No entanto, ele ainda precisava arrancá-los pela raiz. A força aterrorizante de Su Shen instantaneamente atordoou a todos, e um medo indescritível espalhou-se por seus corações. Infelizmente já era tarde demais. Em menos de um instante, Su Shen matou todos, exceto um das 12 pessoas. Era um conhecido, então Su Shen não o matou imediatamente. Su Shen caminhou lentamente em direção ao jovem prostrado no chão. Uma lança longa foi fincada diretamente entre suas pernas, assustando o jovem tanto que uma urina amarelada escorreu entre suas coxas e um odor fétido encheu o ar. Foi por um fio. Su Shen olhou para ele com nojo e agachou-se lentamente. O jovem engoliu em seco e disse, tremendo de medo, Mu Shen, você não pode me matar. Eu pergunto, você responde. O jovem assentiu repetidamente. Vendo o jovem tão cooperativo, Su Shen disse, por que vocês estavam tão empenhados em me dar a morte? Quem é a pessoa por trás disso dando as instruções? O jovem ficou surpreso e balançou a cabeça repetidamente. Ninguém nos instruiu, eu estava apenas ganancioso pela oportunidade em você. Su Shen ergueu a lança, apontou para frente e subitamente abaixou. A ponta afiada fez o corpo do jovem se encolher, banhado em suor frio. Ele conseguia sentir claramente o quão gelada era a ponta da lança junto com o sangue pegajoso. Por um momento, sentiu um calafrio lá embaixo. O jovem disse com o rosto amargo, Mu Shen, você é implacável demais. Com a amizade entre nós, você não deveria ir tão longe, certo? Su Shen desdenhou em seu coração. O jovem diante dele era o filho mais novo da mansão do senhor da cidade, um completo libertino que frequentemente andava com ele. Ele estava sempre instigando problemas entre Su Shen e a família Xia, tentando fazê-lo quebrar o noivado com Xia Yinji. Su Shen puxou a lança, mirou e preparou-se para golpeá-la para baixo. Mu Shen, eu te conto tudo. Vendo que Su Shen estava falando sério, o jovem soltou tudo pelo bem de seu irmãozinho ali embaixo. É meu irmão mais velho. Ele gosta da Xia Yinji e não quer que ela se case com você. Então ele queria fazer você desaparecer durante esta prova. Su Shen assentiu. Então é assim que as coisas são. Ele golpeou a lança para baixo. A incredulidade ainda permanecia nos olhos do jovem enquanto sua cabeça era perfurada por Su Shen, e ele caiu sem forças no chão. Su Shen usou um pano branco para limpar a lança longa. Parece que devo conseguir um artefato espiritual. Ter que limpar uma arma mortal após matar alguém é realmente problemático demais. Depois de recolher os itens do jovem, os olhos de Su Shen brilharam. Ele se virou e partiu. O cheiro de sangue ali logo atrairia bestas espirituais para devorar os cadáveres. Em um canto escondido, uma figura ilusória flutuava acima do imperador Fang Bubai, olhando na direção por onde Su Shen saíra e murmurou. Então é isso. Este garoto tem alguma sorte, afinal. Depois de ser derrotado por você, ele realmente conseguiu encontrar uma lendária fruta espiritual. O imperador Fang Bubai saiu dos arbustos. Mestre, o senhor acredita no que ele disse? Não acredito totalmente, mas nunca faltam indivíduos sortudos neste mundo. Pequeno Bubai, é melhor você rezar para não encontrá-lo de frente nesta competição. Os olhos do velho eram brincalhões. A expressão do imperador Fang Bubai era confiante. Mestre, mesmo que eu o encontre, aquele que perderá será apenas ele. Capítulo 42. 3 dias depois, como Su Shen esperava, onde quer que houvesse um filho da sorte, havia problemas. A cordilheira anteriormente pacífica subitamente sofreu uma revolta de bestas espirituais. Su Shen encontrou os discípulos da família Xia sob ataque de bestas espirituais, então naturalmente foi ajudar. Jovem mestre Mu Shen, aquela é uma bestas espirituais do reino do padrão espiritual, disse Xia Hou com incerteza. Embora Mu Shen estivesse diferente de antes, ele tinha até derrotado Xia Shenfen, o principal gênio da família Xia. As pessoas, os preconceitos em seus corações são uma grande montanha. Su Shen estava sem palavras. Rápido, lidere o caminho, se demorarmos, só haverá cadáveres para recolher. Sob a insistência de Su Shen, Xia Hou levou para apoiar Xia Shenfen. Os discípulos da família Xia sofreram pesadas baixas. O oponente era um lobo demoníaco do vendaval, uma bestas espirituais que acabará de alcançar um avanço para o reino do padrão espiritual, e trazia mais de uma dúzia de subordinados. Os discípulos da família Xia não eram páreo de forma alguma. Mesmo que Xia Shenfen tivesse muitos trunfos, o astuto rei lobo desgastava lentamente os discípulos. Não demoraria muito para que seus recursos se esgotassem e eles se tornassem a refeição da alcateia. Maldição, como pode haver um rei lobo do reino do padrão espiritual aqui? Xia Shenfen estava extremamente relutante. Ele ainda não vira sua irmã se casar nem receberá a aprovação de seu pai. Se ele morresse, Su Shen intimidaria sua irmã? Xia Shenfen não queria morrer, mas a realidade parecia estar fora de seu controle. Nos arbustos escondidos, o avô do imperador Fang Bubai estava muito surpreso. Este é na verdade um rei lobo mutante. Parece que há algo bom por perto. Talvez seja um raro tesouro do céu e da terra. Pequeno Bubai, você realmente tem boa sorte. O imperador Fang Bubai viu Xia Shenfen sendo desgastado pelo rei lobo e pensou se deveria intervir para salvar sua vida. Xia Shenfen era filho do atual patriarca da família Xia. Se ele pudesse resgatá-lo, isso definitivamente facilitaria uma aliança entre a família Fang e a família Xia. A reputação do patriarca da família Xia era simplesmente boa demais. Justo quando o imperador Fang Bubai procurava uma oportunidade, uma pessoa avançou primeiro no campo de batalha, segurando uma lança de prata, empalando vários lobos demoníacos. É ele! O imperador Fang Bubai reconheceu aquela pessoa. Era Su Shen. Xia Shenfen também viu Su Shen, e ao vê-lo cercado pela alcateia, gritou ansioso. Mu Shen, não preciso da sua ajuda. Saia rápido. Aquele era um rei lobo do reino do padrão espiritual. Não importava o quão forte Su Shen fosse, ele não seria páreo para ele. Su Shen sorriu indiferente, não se lisonjeie. Estou aqui para caçar este rei lobo e tomar sua veia espiritual.
Saia logo do caminho. Não me impeça de matar o Rei Lobo. Você está apenas atrapalhando. Ao ouvir isso, o rosto de Xia Shenfen corou. Mesmo que não pudesse vencer Su Shen, ele não era um fracote, certo? Ele havia trabalhado muito duro e estava agora no 6º nível de cultivo de convergência espiritual. No entanto, Xia Shenfen rapidamente notou que algo estava errado. A alcateia que os incomodara por tanto tempo foi facilmente morta por Su Shen, restando apenas o ameaçador Rei Lobo. O Rei Lobo esperava que Su Shen revelasse uma falha, mas a reação de Su Shen foi rápida demais. Ao matar a alcateia, ele não mostrou brecha alguma. O Rei Lobo estava muito cauteloso, mas ao ver Su Shen matar todos os seus subordinados, deixando-o como um comandante solitário, ele ficou furioso. Sua força era muito maior do que a deste humano. Apenas faça. Uma marca verde apareceu no corpo do lobo demoníaco do vendaval, e sua velocidade foi incrivelmente rápida, deixando apenas um rastro verde em seu lugar original. O coração de Xia Shenfen estava na boca e ele exclamou, cuidado, atrás de você. Em um flash, o Rei Lobo apareceu atrás de Su Shen, suas garras estendidas mais afiadas que facas e espadas. Em um relâmpago, a lança longa na mão de Su Shen subitamente mudou de direção, um brilho branco aparecendo na ponta da lança, golpeando em direção ao Rei Lobo atrás dele. Ele não tinha um corpo espiritual poderoso, mas a experiência de combate de Su Shen, fosse contra pessoas ou feras, era extremamente rica. A lança afiada golpeou o abdômen do Rei Lobo enquanto ele saltava. A expressão do Rei Lobo era feroz. Ele ignorou seus ferimentos, determinado a matar Su Shen. Quer morrer junto? Um sorriso desdenhoso apareceu no canto da boca de Su Shen. O ki de origem da estrela polar explodiu de seu corpo, transformando-se em uma barreira defensiva. A pata do Rei Lobo golpeou, e a barreira defensiva fez um som de rangido prestes a se estraçalhar. Su Shen reagiu rápido, realizando um deslize para desviar das garras afiadas, então golpeou mais várias vezes. O Rei Lobo soltou alguns uivos fracos e desabou no chão. O Rei Lobo do reino do padrão espiritual simplesmente morreu assim? As bocas dos membros da família Xia ficaram abertas, a cena diante deles parecia uma ilusão. Su Shen retirou a veia espiritual do lobo demoníaco do vendaval. Embora não desse muito valor a essa veia, não seria difícil vendê-la por dezenas de milhares de moedas de ouro. Xia Shenfen estava boquiaberto. Ele queria dizer algo, mas as palavras ficaram presas na garganta. Depois de segurar por muito tempo, Xia Shenfen proferiu 2 palavras, obrigado. Su Shen guardou cuidadosamente a veia espiritual e olhou para os membros da família Xia. Vocês todos devem deixar a cordilheira primeiro. Uma debandada de feras pode estourar aqui. Xia Shenfen perguntou, e você? Su Shen olhou para ele, vou mais fundo na cordilheira. Su Shen naturalmente viu que poderia haver um tesouro por perto, e se houvesse, ele não desistiria. Os membros da família Xia trocaram olhares, todos observando Xia Shenfen. Embora Xia Shenfen não soubesse porque Su Shen queria ir mais fundo, ele sabia que não podia impedi-lo. Cuide-se. Xia Shenfen liderou os sobreviventes da família Xia de volta. Su Shen, por outro lado, seguiu para as profundezas da cordilheira. O imperador Fang Bubai ainda o seguia, também determinado a obter a oportunidade que aparecerá na cordilheira do Rio Límpido. A revolta de bestas espirituais na cordilheira do Rio Límpido fez com que todas as bestas poderosas corressem em uma direção. Então Su Shen encontrou a localização da oportunidade com facilidade. No entanto, como obtê-la o deixou intrigado. Havia dezenas de bestas espirituais do reino do padrão espiritual no perímetro externo e lá dentro, 3 ou 4 bestas espirituais do reino do mar espiritual. Mesmo com habilidades incríveis, seria impossível tomar a oportunidade debaixo do nariz de várias bestas do reino do mar espiritual. Já sei. Su Shen teve um lampejo de inspiração, virou a cabeça e disse calmamente para a pessoa atrás dele. Vossa Excelência vem me seguindo por todo esse caminho. É um pouco indelicado não aparecer agora. Não houve movimento no ar. Isso na superfície. O imperador Fang Bubai assustou-se com o comentário repentino de Su Shen. Mestre, ele nos descobriu? Perguntou mentalmente ao seu avô. Ele está blefando. Fique calmo. Su Shen viu que ninguém apareceu, então continuou. Irmão, eu sei que você está me seguindo. Você provavelmente também adivinhou que há um tesouro surgindo na cordilheira. Que tal nos unirmos para pegar o tesouro e distribuí-lo de acordo com nossas contribuições? Assim que as palavras saíram, um momento depois, um homem mascarado saltou de uma árvore alta. Cof, cof, irmão, sua observação é realmente aguçada. Eu admiro. O imperador Fang Bubai e seu avô não conseguiam entender como seu paradeiro fora descoberto por Su Shen. A expressão de Su Shen era calma, como se já esperasse por isso. Maldição, ele realmente estava me seguindo o tempo todo. Su Shen estava sem palavras, secretamente grato por seu palpite. Se ele não tivesse sido extra cauteloso, quando iniciasse suas ações, poderia ter sido uma batalha feroz apenas para acabar com nada. Capítulo 43. Os dois rapidamente chegaram a um acordo. Su Shen distrairia as bestas espirituais. O imperador Fang Bubai roubaria os tesouros. Bum! Su Shen causou uma enorme comoção. As bestas espirituais se assustaram e o perseguiram. O imperador Fang Bubai aproveitou a oportunidade para se esgueirar até a área central da maré de bestas. Com a ocultação do velho, nem mesmo as bestas espirituais do reino do mar espiritual puderam descobrir o imperador Fang Bubai. Logo, o imperador Fang Bubai contornou muitas bestas espirituais e alcançou a entrada de uma caverna. Dentro da caverna havia uma árvore com vários frutos. O imperador Fang Bubai também encontrou um ovo de uma espécie desconhecida na caverna. Ele escondeu o ovo, colheu os frutos e escapou. Rugido. Su Shen ouviu o rugido enfurecido das bestas espirituais. Ele sabia que o imperador Fang Bubai havia tido sucesso.
Su Shen fugiu em um estado desgrenhado, e o imperador Fang Bubai, tendo escapado, alcançou Su Shen e disse rapidamente: as bestas espirituais daqui estão ficando loucas. Corra! Su Shen não se atreveu a parar, e os dois fugiram freneticamente em direção à cidade do Rio Límpido. A cordilheira do Rio Límpido entrou em erupção, e as bestas espirituais surgiram em bando. Elas estavam determinadas a encontrar os culpados que haviam roubado seu covil e devorá-los. Dentro da cidade do Rio Límpido, Xia Shenfen encarava Xiaongai, baixando a cabeça em sinal de vergonha. Shenfen, por que você não o impediu? Xiaongai estava furioso. O centro da cordilheira do Rio Límpido era lugar para um cultivador do reino da convergência de espírito ir? Até mesmo mestres do reino do padrão espiritual não ousavam se aventurar profundamente, mesmo que signifique vê-lo vivo ou ver seu cadáver. Xiaongai decidiu procurar por Su Shen. Muitos anciãos da família Xia tentaram dissuadi-lo, mas Xiaongai apenas disse friamente: ele é filho do meu irmão mais velho. Como posso apenas observar a única linhagem sanguínea do meu irmão desaparecer deste mundo? Família Fang. Fang Zhan, o chefe da família Fang, viu que o imperador Fang Bubai não retornava há muito tempo. Meu filho, ele não pode morrer, e ele não morrerá. Fang Zhan e Xiaongai foram juntos para a cordilheira do Rio Límpido, preparando-se para buscar o paradeiro de Su Shen e do imperador Fang Bubai. Vendo isso, os anciãos de ambas as famílias cerraram os dentes e o seguiram. Sob o sol poente, na entrada da cordilheira, 3 figuras surgiram. Quanto ao motivo de serem 3, uma delas era Xia Yinjui. Su Shen não esperava que quando todos os outros escolheram recuar, Xia Yinjui escolheria avançar para dentro da maré de bestas para salvá-lo. Se Su Shen não tivesse chegado a tempo, Xia Yinjui poderia ter perecido. Atrás dos 3 havia uma grande maré de bestas. Os mestres da família Fang e da família Xia ficaram surpresos e maravilhados ao verem isso. Ficaram maravilhados por os 3 ainda estarem vivos. Ficaram surpresos com que coisa enfurecedora os 3 haviam feito para serem perseguidos por tantas bestas espirituais? Primeiro, salvem-nos. Os mestres de ambas as famílias concordaram unanimemente e avançaram em bando para bloquear a maré de bestas, ganhando tempo para os 3 recuperarem o fôlego. Su Shen não hesitou. Ele imediatamente carregou Xia Yinjui e recuou rapidamente para trás de todos. O imperador Fang Bubai o seguiu de perto. A máscara do imperador Fang Bubai havia caído há muito tempo, revelando seu rosto jovem. Ele não se importou, arquejando pesadamente. Por causa de alguns tesouros, as vidas dos 3 quase foram perdidas lá dentro. Felizmente, cada um deles tinha muitos truques na manga, o que lhes permitiu escapar. Su Shen e o imperador Fang Bubai trocaram um sorriso. Eles agora podiam ser considerados camaradas que enfrentaram a vida e a morte juntos. Se o imperador Fang Bubai tivesse desejado prender Su Shen, ele poderia ter sido capaz de matá-lo na cordilheira. Se Su Shen tivesse desejado atacar o imperador Fang Bubai, ele teria ao menos forçado o velho dentro dele ao sono profundo. Mas nenhum dos dois o fez. Não esqueça a minha parte. Su Shen respirou fundo e disse ao imperador Fang Bubai: suas vidas quase foram perdidas, não foi tudo por alguns tesouros? Xia Yinjui olhou para os dois desconfiada. Que tesouros eles obtiveram que deixaram as bestas espirituais nas profundezas da cordilheira tão enfurecidas? O imperador Fang Bubai disse: encontrei um total de 3 frutos da convergência espiritual e um ovo estranho nas profundezas. Do que você precisa? O imperador Fang Bubai não se conteve e revelou seus ganhos. Su Shen ficou surpreso. Frutos da convergência espiritual, não admira que estas bestas espirituais estejam nos perseguindo tão ferozmente. Frutos da convergência espiritual, florescendo uma vez a cada 300 anos, dando frutos uma vez a cada 300 anos e amadurecendo uma vez a cada 300 anos. Podem aumentar a probabilidade de avanço para o reino da alma espiritual. São itens espirituais celestiais extremamente raros. O valor de um fruto da convergência espiritual é de pelo menos centenas de milhares de moedas de ouro, e eles não têm preço. Quanto ao ovo estranho que o imperador Fang Bubai obteve, Su Shen estimou que poderia ser o ovo de uma bestas espirituais com uma linhagem sanguínea especial. Siaklo disse, seria uma boa besta espiritual guardiã para a família, mas consome muitos recursos. Su Shen não era um filho da sorte. Ele não achava que poderia arcar com a criação ou proteção do ovo, então escolheu 2 frutos da convergência espiritual. Além de ajudar os cultivadores do reino do mar espiritual a avançarem para o reino da alma espiritual, os frutos da convergência espiritual também são de grande benefício para o cultivo abaixo do reino do mar espiritual. Su Shen deu um fruto da convergência espiritual para Xia Yinjui. Ele guardou um para si mesmo. O imperador Fang Bubai guardou um fruto da convergência espiritual e o ovo de bestas espirituais desconhecido. Ele soltou um suspiro de alívio. Ele também desenvolveu uma boa impressão de Su Shen. Afinal, seu mestre havia dito que a linhagem do ovo estranho não era simples e que era mais valioso do que todos os 3 frutos da convergência espiritual combinados. Logo, sob os esforços combinados da família Xia e da família Fang, a maré de bestas foi temporariamente forçada a recuar. Eles também retornaram às suas respectivas famílias. O status de Su Shen na família Xia subiu constantemente. Ao retornar para a família Xia, Su Shen começou a se preparar para seu avanço ao reino do padrão espiritual. No entanto, as reservas de veias espirituais da família Xia eram poucas, apenas veias espirituais de qualidade branca e verde. Su Shen desprezava veias espirituais de baixo grau e só podia encontrar uma maneira de esperar pela oportunidade certa. O assunto mais importante para a família Xia ainda era o casamento entre Su Shen e Xia Yinjui. Eles se curvaram ao céu e à terra e entraram na câmara nupcial.
Xia Yinju disse docemente, por favor, meu marido, seja gentil. Su Shen estava muito curioso. Por que minha esposa escolheu seguir os desejos da família e se casar comigo? Xia Yinju se aproximou, seu rosto claro como jade florescendo em beleza, e disse timidamente, meu marido ainda se lembra do nosso primeiro encontro? Su Shen pensou por um momento, e cenas surgiram em sua mente. Era uma noite de neve. O velho cego de Mu segurava, ajoelhado na entrada da família Xia. Su Shen viu Xia Ongai aparecer com Xia Yinju. Parecia que não havia nada de particularmente especial. Xia Yinju piscou e sorriu. Naquela época, os olhos do meu marido estavam perdidos e desamparados, como uma pequena besta ferida sozinho no mundo gelado, dando vontade de protegê-lo. Su Shen. Xia Yinju continuou. Meu pai me disse que você era meu noivo e como sua noiva, eu deveria proteger meu marido. Su Shen. Este sogro é bom. Mais tarde, meu marido tornou-se cada vez mais bonito e, naturalmente, gostei cada vez mais do meu marido, então concordei com este casamento. Xia Yinju fixou o olhar no rosto de Su Shen, com estrelas aparecendo em seus olhos. Su Shen a envolveu, e os dois se harmonizaram como cítara e alaúde. Os dois foram inseparáveis por mais de meio mês antes de se despedirem. Marido, você realmente não voltará para a seita Nuvem de Água para cultivar comigo? Com sua aptidão, marido, você certamente receberá cultivo da seita. Su Shen olhou para a beldade diante dele e balançou a cabeça. Meu Dao não está na grande dinastia Yan. A seguir, posso deixar a grande dinastia Yan e me aventurar no mundo exterior. Xia Yinju ficou um pouco decepcionada, mas ainda acreditava em Su Shen. Espere até eu me tornar famoso em todo o mundo, então eu virei buscar você. Su Shen estava cheio de vigor. Capítulo 44. Xia Yinju retornou à seita Nuvem de Água para cultivar. Ela levou Xia Shenfen e alguns gênios da cidade do Rio Límpido com ela. O imperador Fang Bubai também não se juntou a nenhuma seita. Sob o arranjo deliberado de Su Shen, os dois tornaram-se irmãos de juramento através de uma luta para se conhecerem e de uma amizade de vida ou morte. O imperador Fang Bubai perguntou, Mu, você está deixando a grande dinastia Yan? Su Shen assentiu, preciso deixar a grande dinastia Yan para fazer algo e então, me juntar à terra sagrada da origem profunda. Nesta vida, o objetivo de Su Shen não era apenas o legado deixado por Li Shenhua. Havia também a terra sagrada da origem profunda. A terra sagrada era um lugar onde todos os prodígios das artes marciais sonhavam em entrar durante toda a vida. Se uma mulher estonteante e a oportunidade de entrar em uma terra sagrada do Dao marcial fossem colocadas diante de um artista marcial, ninguém hesitaria por causa da beleza. Mesmo a aparência mais bela se transformaria em uma pilha de ossos secos após 1000 anos. Ouvindo a ambição de Su Shen, o coração do imperador Fang Bubai ansiava por aquilo. Ele naturalmente também queria se juntar a uma terra sagrada. Infelizmente ele carregava um grande segredo e estava destinado a ser solitário. A estrada do mundo marcial é longa, nos encontraremos novamente se o destino permitir. Su Shen espanou a poeira de suas roupas e despediu-se do imperador Fang Bubai. Ele estava deixando a cidade do Rio Límpido, deixando a grande dinastia Yan, para procurar o alicerce que havia deixado em sua vida anterior. Mu, nos encontraremos novamente se o destino permitir, disse o imperador Fang Bubai seriamente. Depois que Su Shen partiu, o velho dentro do imperador Fang Bubai flutuou para fora, olhou para Su Shen se afastando e disse, uma mera cidade do Rio Límpido realmente tem uma pessoa assim. Seu tom era cheio de admiração. Quantos heróis havia no mundo? Com altas aspirações, esforçando-se e lutando. Após esta partida, quem sabia quando se encontrariam novamente? Su Shen retornou à família Xia. Ele se despediu de Xia Ongai. As crianças crescem e eventualmente deixam seus pais, assim como pássaros abrindo suas asas e voando em direção a um céu mais amplo. Xia Ongai sentiu uma mistura de emoções. Xia Yinju, Xia Shenfen e Su Shen haviam deixado a cidade do Rio Límpido. Bem cedo pela manhã, diante do sol nascente, Xia Ongai observou a figura de Su Shen desaparecendo na luz da manhã. Voltando a si, ele retornou ao quarto de Su Shen. Ele encontrou um item colocado sobre a mesa. Xia Ongai pegou o item e encontrou uma linha de caracteres elegantes e imponentes. Verdadeira arte do trovão imperial da estrela polar. Xia Ongai foi profundamente atraído e não pôde deixar de abri-lo. Então, ele ficou absorto naquilo. Foi só ao crepúsculo que ele voltou a si. Esta técnica de cultivo superava seu entendimento. Se fosse vazada, toda a família Xia certamente seria destruída da noite para o dia. Su Shen. Xia Ongai guardou o manual secreto da técnica de cultivo e murmurou, obrigado, minha família Xia lhe deve esta. Num piscar de olhos, já havia passado mais de meio ano desde que Su Shen deixou a grande dinastia Yan. Su Shen vinha suprimindo seu cultivo, impedindo-se de realizar um avanço. Tendo experimentado os poderosos benefícios trazidos por uma veia espiritual de grau roxo, ele preferia gastar mais tempo cultivando. Ele não estava disposto a usar uma veia espiritual de grau inferior em seu lugar. Finalmente, após mais de meio ano, ele havia economizado o suficiente para a jornada até a dinastia da origem celestial. Ele partiu imediatamente para a dinastia da origem celestial sem demora. Levou mais meio ano para finalmente retornar à dinastia da origem celestial e chegar ao lugar onde havia falecido em sua vida anterior. 130 anos haviam se passado na dinastia da origem celestial desde sua morte. Primeiro, Li Xuanbin na Terra Sagrada da Origem Profunda rompeu para o reino da Conexão Profunda e tornou-se um rei. Mais tarde, Li Xuanyuan, com a ajuda do Destino Nacional, rompeu para o reino da Conexão Profunda de uma só vez. Isso deixou Su Shen muito satisfeito. Os países restantes que não haviam sido aniquilados no passado, através dos esforços de Li Xuanbin e Li Xuanyuan, unificaram as 13 dinastias, levando a dinastia da Origem Celestial ao seu ápice.
Su Shen ouvia o contador de histórias, que estava radiante e orgulhosamente apresentando o início de uma dinastia novinha em folha. Deve ser dito que tudo isso originou-se da grande estratégia do imperador Taizong. Se não fosse por sua liderança em acabar com o domínio da dinastia do vento celestial, talvez ainda estivéssemos sofrendo com o caos da guerra. Meros grãos de poeira em um mundo caótico. Como poderíamos testemunhar uma cena tão próspera? O mundo diz que o imperador Taizong forçou seu pai e matou seu irmão para tomar o trono, mas o tempo provou seus méritos e deméritos. É apenas uma pena que o imperador Taizong esteja agora desaparecido. Caso contrário, até que ponto nossa dinastia da origem celestial teria se tornado poderosa? Um clã, 3 reis. Quão glorioso era aquilo? Su Shen sorriu amargamente. Eles provavelmente não viriam tal cena, porque o imperador Taizong deles estava morto, tendo morrido em uma cordilheira não muito longe da cidade. Causa da morte: praticar uma técnica de cultivo e quase sofrer uma possessão. Su Shen deixou a cidade e entrou na cordilheira sozinho. Seguindo a percepção em sua memória, ele chegou a um penhasco. Ele saltou. Enquanto Su Shen entrelaçava os selos, uma luz prateada brilhou e desapareceu. A figura de Su Shen desapareceu com ela. Abrindo os olhos, uma cena semelhante a flores de pessegueiro apareceu diante dele, sob uma árvore imponente. Um esqueleto em um manto branco esfarrapado sentava-se de pernas cruzadas sob a árvore. Esta era a primeira vez que Su Shen via o cadáver de sua vida anterior. Seu coração estava cheio de emoções mistas. Ele pegou os itens do cadáver de sua vida anterior. Este era o alicerce que ele havia deixado para esta vida. Entre eles estava uma veia espiritual de grau roxo. Era uma que ele havia selecionado cuidadosamente. Era uma veia espiritual do dragão do trovão de chamas, queimando com fogo de trovão azul e possuindo um poder destrutivo aterrorizante. Para encontrar e matar este jovem dragão do trovão de chamas, ele havia esperado na terra do trovão de chamas por 30 anos, despendendo um esforço tremendo. Su Shen refinou a veia espiritual do dragão do trovão de chamas, e a imagem de um dragão do trovão de chamas apareceu atrás dele. Uma criatura semelhante a um dragão, com fogo de trovão azul emanando de seu corpo, um par de chifres de dragão curvados em sua cabeça, relâmpagos brilhando em seus chifres e uma cauda em forma de espada cintilando com arcos elétricos, enrolada no ar, exalando uma majestade aterrorizante. É poderosa de fato. Combinada com a verdadeira arte do trovão imperial da estrela polar, seu poder é provavelmente comparável a algumas técnicas de nível rei. Su Shen estava encantado. Este dragão do trovão de chamas realmente fazia jus à sua reputação de besta exótica poderosa que poderia rivalizar com um cultivador do reino do vazio profundo ao atingir a idade adulta. Era de fato extraordinário. 3 meses depois, Su Shen emergiu da reclusão. Seu cultivo havia rompido para o reino do padrão espiritual, alcançando o 6º nível de uma só vez. O reino secreto estava prestes a colapsar. Su Shen enterrou o cadáver de sua vida anterior e partiu. Levou mais meio ano para elevar seu cultivo ao 1º nível do reino do mar espiritual. E então ele foi para a cidade marcial oriental para participar do reino secreto marcial oriental. O reino secreto marcial oriental era o reino secreto do rei onde Su Shen, em sua vida anterior, havia deixado um token que poderia comandar todo o clã Li. Séculos haviam se passado, e o token havia se tornado uma lenda com inúmeros gênios se tornando desanimados. Mas, a lenda do reino secreto marcial oriental sempre foi amplamente divulgada. A cada 3 anos, atrairia inúmeros gênios, vindo cheios de esperança. Várias grandes forças também viriam para tentar a sorte. A dinastia da origem celestial também ficava feliz em ver isso. Como Tolkien já era uma lenda, eles poderiam aproveitar esta oportunidade para fazer fortuna e aumentar a renda da corte imperial, então por que não? Su Shen chegou ao reino secreto marcial oriental, onde já estava repleto de prodígios de várias grandes forças, incluindo gênios que haviam cultivado até o reino do mar espiritual em uma idade jovem. Su Shen entrou no reino secreto marcial oriental com esses prodígios. Na capital imperial da dinastia da origem celestial, Li Xuanyuan olhou de repente em direção ao templo ancestral. Um raio de luz perfurou as nuvens. Os olhos de Li Xuanyuan se arregalaram e ele murmurou. O token deixado pelo imperador Taizong apareceu. Aquela lenda havia se tornado realidade. Capítulo 45. Dentro do reino secreto marcial do leste, um token dourado apareceu na mão de Su Shen. Este objeto era precisamente o lendário token do rei Tong. Com ele, era possível comandar incondicionalmente a família Li para realizar 3 tarefas. Quão poderosa era a dinastia da origem celestial agora? Fora do reino secreto marcial do leste, uma grande avenida celestial se estendia em direção à cidade marcial do leste. A cidade tremeu e todos se curvaram, pois quem chegava era o atual governante da dinastia da origem celestial, o rei Yuan, Li Xuanyuan. O que poderia ter alarmado o rei? Todos estavam muito surpresos. No entanto, logo uma pessoa astuta reagiu, pensando com horror que poderia ser a aparição do lendário token do rei Tong. Qualquer coisa que pudesse alarmar o rei Yuan não era, de forma alguma, um assunto pequeno. Quando o reino secreto marcial do leste abriu novamente e muitos prodígios saíram, os pensamentos de todos foram confirmados. A figura de Li Xuanyuan apareceu ao lado de Su Shen, e um sorriso surgiu em seu rosto majestoso enquanto dizia que pequeno rapaz, foi você quem obteve o token do rei Tong deixado pelo grande ancestral? Ver Li Xuanyuan novamente ser chamado de pequeno rapaz por ele deixou Su Shen um pouco desacostumado. Ele se lembrava vagamente de que no passado, o jovem Xuanyuan sempre o seguia chamando de avô, crescendo pouco a pouco até se tornar este rei majestoso, como esperado de seu descendente.
Su Shen ajustou rapidamente sua mentalidade, dizendo sem humildade nem arrogância que saudações Rei Yuan. O token do Rei Tong que mencionou é este? Um pequeno brilho estelar dourado surgiu na mão de Su Shen. Li Xuanyuan sentiu uma leve sensação de familiaridade e não sabia dizer de onde vinha. Talvez o token na mão de Su Shen tivesse uma aura familiar para ele. Era a aura do avô. Não havia erro. Dentro da cidade marcial do leste, feixes de olhares fervorosos se voltaram para o objeto dourado na mão de Su Shen. Ciúme, ganância e inveja. Todos sabiam que aquele jovem tinha tirado a sorte grande. Li Xuanyuan olhou para o token e, após confirmar a autenticidade, assentiu e disse que é de fato o token do Rei Tong deixado pelo grande ancestral, aquele velho. Com este token, você pode fazer minha família Li ajudá-lo incondicionalmente a realizar 3 desejos, mesmo que queira se tornar o rei da dinastia da origem celestial. Minha família concordará. A expressão de Li Xuanyuan era muito séria. Essas palavras deixaram as muitas forças na cidade marcial do leste ainda mais invejosas. O trono, aquele trono que incontáveis pessoas desejavam, estava ao alcance das mãos. Su Shen, por outro lado, murmurou para si mesmo. Se ele escolhesse se tornar o rei da dinastia da origem celestial, provavelmente morreria em 10 anos. Ele ainda conhecia bem a personalidade dos descendentes que havia criado. Não que tal personalidade fosse ruim, apenas com ela a família Li poderia ir mais longe. Além disso, ele não queria ser rei, pois já havia se cansado disso em sua vida anterior. Nesta vida, ele queria apenas perseguir o Dao das artes marciais e viver para si mesmo. Su Shen disse seriamente que não desejo me tornar o rei da dinastia da origem celestial, nem cobiço o trono. Meu primeiro desejo é poder entrar no pavilhão de escrituras ocultas da família Li e ler as técnicas de cultivação e habilidades marciais ali contidas. Li Xuanyuan ficou ligeiramente surpreso, pensando que este jovem parecia ser como o grande irmão, com um coração firme para o Dao das artes marciais. O grande irmão, claro, referia-se a Li Xuanbin. Li Xuanyuan disse que sem problemas, desde que você jure não passar as técnicas de cultivação da minha família Li para estranhos. Su Shen assentiu dizendo que isso é natural. Após Su Shen terminar seu juramento do Dao marcial, Li Xuanyuan continuou que o primeiro desejo minha família Li pode cumprir. Qual é o seu segundo desejo? Su Shen balançou a cabeça dizendo que ainda não pensei nele. Quando eu pensar no segundo desejo, naturalmente farei o pedido. Li Xuanyuan respondeu que bem, minha família Li ainda lhe deve 2 desejos. Li Xuanyuan levou Su Shen de volta para a capital real e o conduziu ao pavilhão de escrituras ocultas, dentro da dinastia da origem celestial. A notícia de que um jovem desconhecido havia obtido o lendário token do Rei Tong e poderia pedir 3 desejos incondicionais à família Li espalhou-se rapidamente. Mesmo que fosse para se tornar o rei, a família Li concordaria sem pensar 2 vezes. A história de pessoas comuns obtendo oportunidades e mudando seus destinos tem sido um tópico eterno desde os tempos antigos. Portanto, o relato de Su Shen obtendo o token espalhou-se por milhares de milhas em pouco tempo. Quando souberam que o primeiro desejo de Su Shen foi apenas entrar no pavilhão de escrituras ocultas, inúmeras pessoas suspiraram, acreditando ser um desperdício enorme. Se fossem elas, desejariam ser o rei. Poder, belezas, recursos de cultivação, tudo ao alcance. O token do Rei Tong caindo nas mãos de tal idiota era verdadeiramente um desperdício de um tesouro. Su Shen não sabia que a notícia sobre ele já havia se espalhado por toda a dinastia. Ele estava atualmente imerso no estudo da escritura imperial de choque do mundo. Esta era, na verdade, uma técnica de cultivação de nível venerável, que superava os níveis rei e imperador. A capacidade de compreensão de Su Shen nesta vida era de 500 pontos. Ainda assim, estudar essa escritura era extremamente extenuante. A escritura imperial de choque do mundo tinha um total de 9 camadas, e Su Shen só conseguia compreender até a 6ª. Que tipo de prodígio que desafia os céus era Li Shenhua naquela época para ser capaz de criar tal técnica? Su Shen admirava este ancestral da família Li. Su Shen levou a escritura consigo. Este estudo durou 2 anos. Sua cultivação disparou e ele já havia atingido a 7ª camada do Reino do Mar Espiritual. Um jovem de 21 anos no 7º nível do Reino do Mar Espiritual era muito mais rápido do que sua velocidade de cultivação na vida anterior. Após deixar o pavilhão de escrituras ocultas, Su Shen encontrou Li Xuanyuan e fez seu segundo pedido. Uma vaga para participar da avaliação de discípulos da Terra Sagrada da Origem Profunda. Li Xuanyuan ficou muito surpreso. Este pedido não era um fardo para a dinastia da Origem Celestial. Se Su Shen pudesse se juntar à Terra Sagrada e entrar com a cota da dinastia, o reino também ganharia grandes benefícios. Li Xuanyuan concordou diretamente. Su Shen seguiu a dinastia da origem celestial até a cidade do Espírito Profundo para participar da avaliação. Desta vez, o ancião encarregado da avaliação na Terra Sagrada da origem profunda surpreendeu Su Shen um pouco. O ancião não era outro senão seu bom irmão de sua vida anterior, Lin Wu. Lin Wu, com quase 600 anos, também parecia velho, com cabelos brancos. Mas o acúmulo de anos o fazia parecer cheio de majestade, um artista marcial comum que agora era um ancião da Terra Sagrada diante do qual 100 nações se curvavam. Lin Wu viu Su Shen, revelou um sorriso gentil e comentou que nada mal. Se você passar na avaliação, pode vir procurar este velho. Lin Wu naturalmente ouvirá a notícia de que o token do Rei Tong deixado por seu velho amigo na dinastia da origem celestial havia sido obtido por alguém. Seu velho amigo havia perdido o contato. Talvez nunca mais se encontrassem. Lin Wu considerava Su Shen como sucessor de seu velho amigo. Se ele pudesse passar na avaliação e se juntar à Terra Sagrada da origem profunda, Lin Wu não se importaria em encontrar um apoio para ele. Este era o benefício de ter conexões.
Muitos prodígios olharam para Suchen, que foi elogiado pelo enviado da Terra Sagrada. Seus pensamentos variavam, mas o consenso era único. Este jovem tinha perspectivas infinitas. Ele deveria ser apenas um aliado, nunca um inimigo. Uma vez que se juntasse à Terra Sagrada da origem profunda, ele certamente alcançaria os céus. Capítulo 46. O julgamento das 100 nações. Esta não era a primeira vez que Suchen participava. Em sua vida anterior, quando participou do julgamento, ele encontrou alguns tesouros imaturos no reino secreto e os escondeu bem, esperando uma chance de voltar e encontrá-los em uma vida futura. Num piscar de olhos, mais de 500 anos se passaram. Suchen não sabia quantos daqueles tesouros ainda restavam. 500 anos de geada e neve apagaram até as marcações que deixei. Elas não existem mais. Suchen seguiu suas memórias, mas descobriu que o reino secreto não era como ele se lembrava. Os marcadores que havia colocado eram agora inúteis, o que o deixou um pouco decepcionado. Ele não teve escolha a não ser buscar outras oportunidades. Felizmente, sua sorte era boa. Ele rapidamente encontrou uma poderosa bestas espirituais, matou-a facilmente e obteve uma raiz medicinal de 1000 anos. Ele viajou e adquiriu várias outras oportunidades. Um rugido ecoou entre o céu e a terra e uma estela antiga apareceu. Suchen ergueu a cabeça perguntando-se quantas runas de legado conseguiria compreender nesta vida e quão poderoso seria o legado que obteria. Os muitos prodígios no reino secreto correram em direção à antiga estela da origem profunda, lutando pelas plataformas do Dao. Quando a multidão viu Suchen, reconheceram-no como prodígio favorecido pelo ancião da Terra Sagrada e ninguém ousou ofendê-lo. Suchen ocupou facilmente uma plataforma sem qualquer disputa. O jovem prodígio que estava lá viu Suchen, não disse nada e sabiamente saiu para competir por outras plataformas. Enquanto a plataforma do Dao brilhava intensamente, a consciência de Suchen fundiu-se rapidamente com ela. Runas douradas e brilhantes choveram no espaço. Aquelas runas misteriosas e obscuras eram completamente claras para Suchen, como observar as linhas na palma de sua mão. 1 dia, 2 dias, 3 dias, cada vez mais prodígios acordavam. A luz ao redor de Suchen tornava-se cada vez mais intensa. Todos exclamavam em admiração dizendo que como esperado do gênio favorecido pelo ancião da Terra Sagrada. Eles estavam muito curiosos sobre quantas runas Suchen finalmente compreenderia. Gradualmente, apenas Suchen permaneceu. 1 mês depois, um pilar de luz se ergueu. 531 runas. Este é o meu limite? Suchen sentiu o legado que havia ganhado em sua mente. Era o legado de um especialista do Reino do Vazio Profundo. O Reino do Vazio Profundo é um nível acima do Reino da Conexão Profunda. Aqueles que o atingem são honrados com o título de Imperador. Mesmo dentro da Terra Sagrada da Origem Profunda, um especialista desse reino é considerado uma potência absoluta. O legado que Suchen recebeu foi uma habilidade marcial de nível Imperador de grau baixo. Mesmo a pior habilidade desse nível ainda é de nível Imperador. Fora do Reino Secreto, uma sensação também foi causada. Lin Wu lembrou-se de que, na sessão de centenas de anos atrás, o gênio mais notável Lang Xiaotian, que possuía o potencial para se tornar um imperador, havia compreendido apenas 480 runas. Após entrar na Terra Sagrada, ele agora tinha uma cultivação no pico do Reino da Conexão Profunda, a apenas um passo do Reino do Vazio Profundo. Agora Suchen havia compreendido mais de 530 runas. Sua capacidade de compreensão era absolutamente impecável. O resultado final não surpreendeu Lin Wu. Suchen entrou na Terra Sagrada da Origem Profunda como candidato melhor classificado. O deserto oriental tem um total de 12 linhagens principais de nível Terra Sagrada. A Terra Sagrada da Origem Profunda está classificada em 9º lugar, posicionando-se orgulhosamente acima das massas do mundo. A Terra Sagrada é tão vasta que o que se vê é apenas a ponta do iceberg. Seu território é ainda maior que o da dinastia da Origem Celestial. Tesouros raros e bestas exóticas estão em toda parte. Cordilheiras ondulantes, envoltas em luz rosada. Sob a introdução de Lin Wu, Suchen tornou-se discípulo de um especialista chamado Imperador da Supressão da Cidade. Este era um velho com cavanhaque que parecia apático, mas Suchen podia sentir que ele era muito forte, muito forte. O discípulo Mu Shen saúda o mestre. Suchen falou respeitosamente ao velho. Os olhos do velho brilharam com uma luz aguda enquanto olhava para Suchen e dizia que originalmente não queria aceitar nenhum discípulo, mas aquele rapaz, Lin Wu, disse que você é um jovem incomum e talvez me traga uma surpresa. Portanto, aceito você como meu discípulo e transmitirei todo o meu legado a você sem reservas. Não me decepcione. Suchen assentiu dizendo que este discípulo certamente fará o seu melhor e estará à altura das expectativas do mestre. O par de mestre e discípulo vivia no pico da supressão da cidade. O pico era muito grande e tinha muitos servos. Além de Suchen, não havia outros discípulos ali, ele era o herdeiro único. Isso surpreendeu muito Suchen. Bom irmão verdadeiramente confiável. Ser o herdeiro único significava que Suchen poderia desfrutar de todos os recursos da linhagem, sem competição. Esta era uma oportunidade massiva. No dia seguinte, Suchen começou a cultivar sob o comando do Imperador da Supressão da Cidade, que lhe ensinou tudo o que sabia sem reservas. A técnica que praticava era chamada de Escritura da Supressão da Cidade, uma técnica de cultivação de nível Imperador de grau alto. Suchen também aprendeu que o Imperador da Supressão da Cidade era, na verdade, um especialista poderoso no pico do 9º nível do Reino do Vazio Profundo. Isso deixou Suchen ainda mais animado. Com tal potência como seu apoio, seu caminho de cultivação seria ilimitado e suave. 3 anos se passaram num piscar de olhos.
Durante este tempo, Su Shen cultivou continuamente no pico. Com a orientação de um especialista, ele ganhou uma compreensão mais profunda dos reinos de cultivação. Sua força disparou, alcançando um avanço para o terceiro nível do reino alma de espírito em 3 anos. A alma de espírito que ele formou era, além disso, de grau alto. Ele poderia derrotar facilmente 3 de seus eus do passado. Durante esses 3 anos, Su Shen também aprendeu sobre o passado do velho com cavanhaque. Soube que o imperador da supressão da cidade tinha um inimigo. A razão pela qual o velho não aceitava discípulos há tantos anos era inteiramente por causa desse adversário. O imperador pensava constantemente em vingança, por isso não tinha disposição para recrutar discípulos. Agora, seu tempo de vida estava chegando ao fim e ele ainda não havia alcançado o reino Nirvana. Sem esperança de vingança, ele desenvolveu a ideia de aceitar um discípulo. Aconteceu que ele era um bom amigo do mestre de Lin Wu. Nesta vida, Su Shen também foi considerado por Lin Wu como sucessor de seu velho amigo. Por isso, Su Shen pôde tornar-se discípulo de um especialista no pico do reino do vazio profundo, sendo o herdeiro único. Ao longo dos 3 anos, o imperador da supressão da cidade ficou muito satisfeito com a capacidade de compreensão de Su Shen. Talvez, no futuro, ele alcançasse o reino do vazio profundo e herdasse o legado confiado a ele. O pico da supressão da cidade também não desapareceria da história da terra sagrada da origem profunda com o passar do tempo. Mestre, este discípulo vem da grande dinastia Yan. Faz 4 anos que deixei minha terra natal. Desejo retornar para visitar. Peço humildemente a permissão do mestre. Alcançar o sucesso e a fama naturalmente significava retornar para casa em glória. Como Su Shen havia estabelecido uma base firme na terra sagrada da origem profunda, não pôde deixar de pensar no tio Xia e nos irmãos Xia. Ele se perguntava como estavam agora. E também no seu irmão jurado, o imperador Fang Bobai, de quem suspeitava possuir uma sorte imensa. O imperador da supressão da cidade assentiu dizendo que já que você vai para casa, isso é apenas apropriado. Deixe Qiu e Kun acompanhá-lo de volta à grande dinastia Yan. Qiu e Kun eram ambos seguidores do imperador da supressão da cidade e servos no pico. Eles eram também 2 especialistas do reino da conexão profunda. No mundo exterior, eram existências capazes de serem coroadas reis. Dessa forma, Su Shen embarcou na jornada de volta à grande dinastia Yan. Fim do vídeo. Ei, quer ouvir meus novos projetos antes de todo mundo? O segredo foi revelado! Seja membro no Patreon e libere agora o acesso antecipado a áudios exclusivos e inéditos. Te espero lá!